Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentar de imigração canadense e diretora operacional da Visa Immigration. De hoje a gente vai falar sobre Study Permit. Vamos lá. Uma autorização de estudo é um documento emitido pelo governo canadense que autoriza você a estudar no Canadá em uma instituição designada. Uma autorização de estudo é normalmente emitida pelo período em que você vai estudar. E se o seu programa de estudos é um Post-Secondary Education, ou seja, de nível universitário, você também terá 90 dias adicionais na validade do seu permit. É importante observar que uma autorização de estudos não necessariamente vai te dar autorização para entrar no Canadá ou reentrar no Canadá. Quando você faz um pedido de estudos fora do Canadá, normalmente a sua permissão de estudos vai vir acompanhada da emissão de um visto no seu passaporte. Porém, quando você faz essa solicitação de dentro do Canadá, você terá o documento de autorização, mas você não vai receber um visto. Em alguns casos, o governo também não emite o visto de entrada se você já tem elegibilidade, por exemplo, para um Electronic Travel Authorization ou já tem um visto no seu passaporte válido. A autorização de estudo é, na verdade, emitida no momento da entrada no Canadá, pelo oficial de borda que te atender no momento da sua chegada. Quando você chega no Canadá, normalmente você vai ter a sua carta de aprovação que dá as instruções para o oficial, então, emitir o seu permit no momento dessa entrada. Se seu plano é estudar no Canadá por menos de 6 meses, você pode não precisar do visto de estudos, pois pessoas entrando com visto de visitante ou com ETA podem estudar por um período de até 6 meses. No entanto, se a sua intenção é de estender a sua estadia no Canadá depois, como estudante ou como worker, a gente recomenda que você já venha com visto de estudante, porque o seu processo de transição ou de extensão é muito mais facilitado desta forma. Agora a gente vai falar um pouquinho da sua elegibilidade para aplicar para uma permissão de estudos. Primeiro ponto importante, o seu passaporte precisa estar válido por todo o período que você está solicitando estudar no Canadá, mais 90 dias. Se o seu passaporte estiver vencendo antes deste período, a gente recomenda que você renove o seu passaporte antes da aplicação. Segundo ponto super importante, você precisa já ter sido aceito por uma instituição canadense e ter a sua carta de aceitação ou Letter of Acceptance, também conhecida como LOA, para poder aplicar para o visto. Isso porque o governo vai determinar o período autorizado da sua estadia dependendo do início e do término do seu curso. Você também precisa demonstrar que você tem fundos suficientes para estudar no Canadá e sustentar você e sua família sem a necessidade de trabalhar no Canadá. Muitas pessoas questionam por que precisa comprovar o dinheiro para se manter aqui, sendo que um estudante de post-secundário tem direito a trabalhar meio período e o esposo ou esposa deste estudante vai poder ter autorização de trabalhar período integral e, portanto, ter renda que deve ser suficiente para se manter aqui. Ainda assim, o requisito é que essa renda não seja contabilizada na sua aplicação e que seja só um plus, mas que o seu plano permita que, se der tudo errado, vocês não conseguirem trabalho, vocês consigam se manter aqui no Canadá e continuar atendendo o objetivo de estudos aqui no Canadá. Você também precisa convencer um oficial que o seu propósito de estudos faz sentido e é genuíno e que você tem vínculos com o seu país para que seja possível demonstrar que ao final do seu período aqui no Canadá, você vai ter o interesse de retornar ao Brasil. Você também pode precisar comprovar que você não tem nenhum histórico criminal e que você não tem nenhum histórico negativo em relação às leis de imigração, seja do Canadá ou de qualquer outro país. A quantia que você precisa comprovar para o seu visto vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, o custo do seu curso, o tamanho da sua família, a sua condição econômica e financeira no seu país de origem e também a sua idade. Então, são todos fatores que são relevantes que podem mudar a quantidade que é necessária para a sua aplicação. Via de regra, a gente recomenda que você tenha pelo menos o primeiro ano de estudos, mais o que é suficiente para sustentar a sua família aqui no Canadá para o primeiro ano. Porém, na prática, a gente sempre recomenda que você tenha mais do que isso, com pelo menos de 30% a 50% de reserva adicional do que o mínimo requerido. Se você não conseguir convencer o oficial da sua elegibilidade, o seu visto pode ser negado. Mas não se preocupe, nós da Visa Immigration podemos trabalhar com você para criar uma estratégia de reaplicação na tentativa de reversão dessa negativa. Mas o ideal é aplicar certo da primeira vez. Então, para evitar a dor de cabeça de ter que reverter uma negativa,
Conte com o nosso apoio para fazer uma aplicação extremamente completa e profissional, de forma a aumentar as suas chances de aprovação. De acordo com seu país de residência, o tempo de processamento do seu visto pode demorar algumas semanas ou até alguns meses. Para garantir que você vai ter tempo suficiente para preparar a sua aplicação, enviar para as autoridades canadenses e receber a resposta antes do início das aulas, a gente recomenda que você faça o seu planejamento com bastante antecedência, de preferência com mais de 6 meses do início de curso e preferencialmente com 1 ano de antecedência do início das suas aulas. O Grupo Evisa tem todos os serviços para fazer do Canadá a sua casa em um só lugar. Contate a nossa equipe e você vai poder ter todo o apoio para se matricular numa instituição de ensino, fazer a aplicação do visto, obter o seu Medical Insurance para que você esteja coberto no momento da chegada. Se você está interessado em estudar no Canadá, entre em contato com a nossa equipe. Obrigada por assistir, até a próxima!